É um prazer enorme estar aqui e queria já me colocar sempre à disposição. Um dos papéis fundamentais do Estado e de quem está representando o Estado é ter sempre a capacidade de discutir com a população e com a sociedade civil, com as universidades e com todos, e saber explicar o que está fazendo e para que está fazendo. Então, é uma prática que eu adoto sempre, então sempre aceitarei convites para falar, para qualquer tamanho de público, para quanto menor, melhor, inclusive, rodas pequenas, para a gente poder trazer o conteúdo ao debate, né? Sem ser aquele momento de pressão ali, de você falar para muita gente, ter que falar, muitas vezes, o que as pessoas querem escutar. Que a gente está aqui para buscar soluções, para tratar dos problemas que precisam ser enfrentados. Bom, é importante, acho que a gente reconhecer o momento que a gente vive. O evento, a tragédia, o tamanho do desastre, a gente procurou muito nesse primeiro momento dar a dimensão disso com estudos econômicos para mostrar o tamanho do impacto, para colocar esse evento que aconteceu no Rio Grande do Sul. Em termos de eventos climáticos, os efeitos são os maiores que já tivemos. Não temos um outro evento no Brasil de origem climática com o impacto econômico que vamos ter aqui no Estado. Vamos ter porque o principal impacto ainda não chegou. A gente teve um impacto inicial de perdas econômicas e patrimoniais num primeiro momento, mas isso vai gerar um impacto ao longo do tempo que a gente ainda não percebeu, mas vai perceber. Esse impacto ele poderia ser menor, eventualmente, né, como o próprio secretário Peruquim colocou aqui. Quanto mais rápido você age no momento da tragédia, mais rápido você consegue recuperar a economia. Claro, estou me referindo aqui à economia, porque é o que a gente consegue recuperar, né? As vidas que foram perdidas, infelizmente, a gente não consegue recuperar, mas tem que ficar a lição para que isso não aconteça novamente, e a gente tem que trabalhar duro para isso. Mas o fato a gente precisa. O Brasil ele tem uma estrutura federativa que tem um buraco no meio do caminho. A União sempre teve um papel muito relevante e a população sempre reconheceu isso, até pelo poder econômico que a União tem. Os municípios têm uma facilidade de ter um maior impacto também, porque estão mais próximos das pessoas, e os estados sempre viveram uma realidade muito difícil, porque ficavam no meio do caminho, com competências residuais, ou seja, seus campos de atuação são relativamente limitados, e ainda enfrentaram, ao longo da história, graves problemas e recorrentes problemas financeiros. Então, isso colocou o Estado numa situação difícil em termos de dar respostas a qualquer tipo de evento. Então, é importante a gente fazer essa reflexão, e, a partir disso, a gente tem que ter na cabeça que o Estado ele está no lugar certo, no locus federativo, para poder resolver os problemas que a gente tem aqui hoje. E, para isso, a gente tem que ter capacidade de resolver. O Estado está próximo das pessoas, mas ele está distante dos municípios para poder organizar, né, essa ação de maneira conjunta. Então, desde o primeiro momento, o governador Eduardo Leite percebeu que a gente precisaria, né, dado o tamanho do desastre, de ter um plano para a recuperação do Estado. E aí usou como referência o Plano Marshall, né, o plano para a recuperação da Europa no pós-guerra. Logo na sequência, demos o nome de Plano Rio Grande, justamente com esse objetivo, de poder enxergar tudo que o Estado precisa, olhar para frente, olhar para trás para as experiências de desastres que o mundo enfrentou ao longo do tempo, para a gente fazer um plano que fosse capaz de, ao mesmo tempo, enfrentar as emergências e atuar para salvar as pessoas, para trazer todo mundo à segurança, para restabelecer serviços públicos que foram interrompidos, para recuperar, desobstruir vias urbanas e vias de logística, para a gente poder começar a recuperar a economia, mas, ao mesmo tempo, pensar numa reconstrução olhando para frente, para pensar num Estado resiliente que possa possa ter capacidade de lidar com situações no futuro. Então, essa reconstrução ela tem que ser olhada de um ponto de vista muito particular, não é simplesmente refazer uma ponte que caiu, refazer uma estrada que foi interrompida. Nós precisamos pensar numa infraestrutura muito melhor do que a que a gente tem hoje. Então, eu vou citar um exemplo aqui da RSC 287, que é uma rodovia concedida para a iniciativa privada, ainda bem, porque ela conseguiu se recuperar numa velocidade muito rápida, mas, veja, uma ligação central que liga a região metropolitana ao centro do Estado, com vários municípios muito importantes do ponto de vista econômico e populacional,
perdemos essa ligação e perdemos, com isso, toda a ligação entre esses municípios e a capital do Estado, porque não tínhamos vias alternativas de deslocamento. Isso não pode acontecer num Estado do tamanho do Rio Grande do Sul, a quarta economia do Brasil. Você não pode ficar refém de uma ligação logística entre regiões extremamente importantes. Nós precisamos investir nisso, e só o Estado tem essa capacidade, porque está próximo o suficiente para ver onde estão esses problemas. Então, o Plano Rio Grande ele vem com essa característica de olhar para as necessidades que o Estado tem para poder se refazer e se reestruturar para ter uma infraestrutura com capacidade de lidar com os problemas. E aí, dentro, claro, do Plano Rio Grande, nós vamos falar de infraestrutura resiliente, como eu estou falando aqui de rodovias alternativas, aeroportos que a gente precisa ter de backup, por exemplo, não dá para depender de um aeroporto apenas, nós temos que ter infraestrutura capaz de lidar com situações adversas. Claro, também temos que repensar muito das nossas cidades, então estamos trabalhando com a Univates, por exemplo, já no Vale do Taquari, para repensar planos diretores de algumas daquelas cidades. Não há que se falar aqui em mover cidades inteiras de lugar, mas o fato a gente tem que saber que alguns locais não poderão ser reabitados. Então, nós precisamos ter alternativas que façam sentido para que essa população possa se deslocar para lugares seguros. Então, e isso é um trabalho técnico, não é um trabalho simples, não dá para simplesmente chegar e falar, não, você vai mudar daqui para cá. Não é isso, nós estamos lidando com pessoas, nós temos que ter essa sensibilidade e temos que fazer estudos para isso. Então, tratar o reordenamento de lugares que foram muito afetados é muito importante. Vamos também tratar dos sistemas de proteção de cheias, que já vinham sendo estudados há mais de 10 anos e não tiveram obras iniciadas. Temos aqui alguns dos sistemas que vão proteger mais ainda a região metropolitana, que ainda estão em andamento. Vamos fazer um estudo com o BNDES também, para poder buscar soluções para o Vale do Taquari e para outras cidades, olhando nessa perspectiva técnica, para que a gente possa gerar projetos. Então, o papel da Secretaria, como o Peruquim falou, não é inventar a roda, é fazer um trabalho muito parecido com o que várias secretarias, tanto na União quanto em vários outros estados, fizeram para os projetos de parcerias com a iniciativa privada, concessões e PPPs. O grande volume de investimentos que a gente teve no Brasil nos últimos 20 anos se originou de parcerias com a iniciativa privada. E esses projetos foram estruturados dessa maneira, com uma secretaria multidisciplinar que consegue enxergar os problemas e dar apoio às secretarias finalísticas, aqueles que são os titulares das políticas públicas, para que esses projetos sejam feitos. Um dos grandes gargalos que a gente enfrentou no Brasil nos últimos anos é a falta de projetos estruturados e prontos para receber investimentos. É claro que é sempre mais confortável dizer que não tem dinheiro. É verdade, o Brasil e os estados e os municípios enfrentam uma restrição fiscal forte, mas o grande gargalo que nós temos é projeto para executar. Então, até nos momentos em que houve dinheiro disponível, o Brasil sofreu demais para poder executar projetos. Vou citar aqui um exemplo muito claro. Na época do PAC, lá em 2007, quando ele foi criado, vários projetos foram colocados na carteira e muitos investimentos anunciados. Esses projetos não conseguiam ser executados, porque eram ideias. E transformar a ideia em realidade é um negócio que, dentro da administração pública, como o Jacques falou aqui, é muito difícil. Muito difícil. Então, a gente precisa ter alternativas para isso. E aí, geralmente, como é que é a solução dada quando você tem dinheiro e tem que executar alguma coisa e não tem projeto? Você gasta da pior maneira possível. Você faz alguma coisa que não tem nada a ver com o que você tinha planejado. Lá, na época do PAC, por exemplo, o que resolveram fazer? Colocar projetos de... Era uma carteira de infraestrutura, tá? Colocar projetos de defesa dentro da carteira do PAC. Não que não se tenha que fazer investimentos em defesa, mas submarino nuclear, caças Gripen e outros tipos de projetos não são projetos de infraestrutura, mas você consegue gastar rápido. E foi isso que foi feito, e o Brasil tem várias histórias nesse sentido. É isso que nós precisamos evitar. Nós precisamos ter projetos prontos para receber investimento. Então, o papel da secretaria vai ser auxiliar bastante, colocar todo mundo na mesma página, para que a gente possa, de fato, colocar esses projetos em linha de produção. Muitos desses projetos não serão executados agora. Executar uma carteira de projetos que torne o Rio Grande do Sul um estado resiliente vai demorar 10, 12 anos.
Se na Holanda demorou mais de 15 para fazer um projeto robusto, né, que é o Room for the River, que é o espaço para os rios, né, ou seja, várias intervenções foram feitas ao longo das cidades para que a água pudesse ocupar alguns locais sem prejudicar a população. Se a Holanda demorou 15 anos para fazer isso, se o Japão demora década para poder resolver problemas estruturais, com certeza nós vamos demorar também. Só que, para isso, nós temos que ter uma estratégia que as pessoas persigam ao longo de governos. Nós temos que pensar numa estrutura que perdure governos. E hoje, né, até falávamos num evento que tivemos interno, e eu mencionei isso e tenho muita convicção, só tem um jeito da gente fazer projetos serem executados ao longo de vários governos: fazer dar certo. Ninguém descontinua projetos, por maior que seja a diferença ideológica ou de partidos, ninguém deixa de entregar projetos que são esperados pela população e que estão em andamento. Então, é muito importante, nesse primeiro momento, que nós temos 2 anos e meio pela frente, nós temos que consolidar esse entendimento da necessidade dos investimentos que têm que ser feitos e colocar isso em andamento. O nosso maior desafio é esse. Muita coisa a gente consegue fazer no curto prazo? Sim. Nós temos que ter protocolos de contingência para a defesa civil, nós temos que saber exatamente o que tem que ser feito no caso de ocorrer um outro evento como esse. Nós temos capacidade, por exemplo, de criar infraestruturas adaptáveis dentro das cidades para receber pessoas, eventualmente, que ficarem desalojadas. Ir para um abrigo improvisado é muito ruim, é ruim para a segurança das pessoas. Agora, ir para um abrigo organizado, algo que seja um espaço público conversível rapidamente, que consiga ter segurança, separar as famílias, dar dignidade durante um período como esse, tudo bem, faz parte, é uma maneira de enfrentar uma adversidade no curto prazo. Tudo isso nós conseguimos fazer em curto prazo e temos que fazer. Agora, os projetos de mais longo prazo, nós temos que ter a capacidade de colocar isso na cabeça das pessoas e fazer com que a sociedade valorize e persiga e exija que os novos governantes toquem esses projetos para frente. Então, esse é o desafio que a gente tem no Brasil. Eu sou servidor público de carreira, né, desde 2010. Já vi muita coisa e tenho muita, de fato, convicção. Se a gente colocar as coisas para andar, ninguém interrompe, né? A gente vê hoje partidos políticos diferentes ao longo do tempo na União que continuam executando projetos que, às vezes, você muda de nome. Você fala que não é... Na hora que você quer atacar, você fala que é privatização. Mas, na hora que você quer fazer, você está fazendo concessão de floresta. Então, o governo federal está fazendo concessão de floresta na Amazônia. Mas ele não fala que ele está privatizando floresta. Mas, tudo bem, não tem problema, o resultado é o mesmo. Então, chame do que quiser, mas faça a coisa certa. Então, o que a gente tem que evitar é sair do caminho. Nós temos que perseguir uma estratégia até o seu final. E é isso que a Secretaria tem a missão, nesse momento, de fazer, colocar essa carteira de projetos à disposição da sociedade, para que a sociedade consiga ajudar também. Acredito muito, né? Quando a gente fez a criação da Secretaria, uma das coisas que eu conversei com o governador foi: nós temos que manter a Secretaria, a parte de parcerias com a iniciativa privada, dentro dessa Secretaria. Grande parte dos investimentos que vão se tornar realidade vão ser investimentos feitos em parceria com a iniciativa privada, e nós temos que expandir mecanismos de parceria, né? Eu estou falando aqui de lei de concessões e PPPs, mas nós temos que buscar outras alternativas de parcerias mais simples, mais rápidas, para que a gente possa entregar mais serviços para a população. E, claro, a gente nunca, né, estamos aqui no ambiente acadêmico, a gente não pode deixar de mencionar que a nossa legislação, de fato, tem problemas gravíssimos. A nossa legislação de contratações públicas, ela é feita para qualquer coisa, menos para dar certo, menos para você fazer o melhor para a sociedade. Uma legislação que se preocupa em evitar simplesmente uma corrupção ou uma fraude, fazendo com que ninguém faça nada, não resolve o problema da pessoa. Não resolve o problema da sociedade. Quem tem que perseguir corrupção, quem tem que pegar bandido é a polícia. O gestor público ele tem que trabalhar com responsabilidade, seguindo os ditames da lei. Mas ele não pode ser coibido de pensar, de tomar uma decisão racional, economicamente racional, para poder chegar a um resultado. Então, fazer política pública no Brasil é muito difícil. Então, nós temos que também, né, estou falando isso aqui nesse ambiente, não é algo que eu fale em qualquer outro lugar, mas nós precisamos pensar nisso, nós precisamos trazer as pessoas para poder falar com isso. Nós fizemos a reforma de uma lei de contratações públicas que passou anos no Congresso Nacional
E, assim, sinceramente, não ajudou em nada, na minha opinião pessoal de servidor público, não ajudou em nada a gente a melhorar os resultados. Então, nós temos que trabalhar com as nossas limitações, olhando para o futuro, para, de fato, fazer, né, e acho que a gente tem muita capacidade de fazer, de ser uma referência para o resto do Brasil nesse processo de reconstrução. Tem muita gente olhando, a sociedade está engajada, isso é algo que acontece nesse tipo de situação, então todo mundo olha e vê a necessidade de estar junto, nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder esse tipo de engajamento da sociedade, das pessoas nos ajudando a resolver problema. Então, isso acho que é a mensagem principal que eu queria deixar aqui, e de novo, colocar, né, a equipe, eu e todo mundo à disposição sempre, para a gente debater e explicar por que fez A e não fez B, qual que é o problema que está aqui, por que nós estamos indo nesse caminho, colocar sempre também todo mundo à disposição para receber contribuições, porque isso é fundamental para a gente entregar o que a sociedade precisa. Então, eu falaria muito mais aqui sobre saneamento, que é um tema que me persegue ao longo da vida também, mas Juliano já falou muito bem, concordo plenamente, só queria pontuar e reforçar a necessidade do que o Juliano falou. O saneamento ele é fundamental, é inadmissível que o Brasil viva a situação que vive em relação ao saneamento básico hoje, em 2024. Então, nós temos que fazer um esforço gigantesco para universalizar o saneamento. Importante, a privatização da Corsan está completando 1 ano agora. Nesse 1 ano, a Egea investiu 5 vezes mais do que a Corsan investia, e isso tem um impacto prático na vida das pessoas. Então, nós temos que avançar nesse caminho, temos que fazer tudo necessário para que todo mundo tenha saneamento. E a drenagem também é um ponto fundamental. É isso. Muito obrigado.